gente, eu vou falar sobre um dos capítulos desse livro, Jesus e Atualidades. O livro tem 20 capítulos e começa com Jesus e desafios, vai para Jesus e alegria, coragem, responsabilidade, até Jesus e inimigos, né? É um livro focado em psicologia, mas de acordo com o Evangelho de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem não conhece Joana de Ângeles aqui? Todo mundo conhece, né? Então, a mentora do Divaldo Franco, que ditou os livros. O Divaldo Franco escreveu vários livros e ela tem uma tendência a falar sobre a psicologia. Isso é muito bom, né? Porque ela dá uma ênfase assim do nosso comportamento, como a gente deve fazer a reforma íntima, né? Como a gente deve ver o que nós estamos fazendo em cima sempre do que Jesus fez, né? O Jesus como mestre, o que ele fala. Então, esse livro, inclusive logo no prefácio, eles falam que Jesus era um mestre não só de passar conhecimento, mas também de observar a psique de cada um, né? Tanto que naquele episódio da mulher que era adúltera, né? Que as pessoas queriam provocar Jesus, falando, olha, o que o senhor diz? Ela foi adúltera, todo mundo sabe, etc. E ele falou que atira a primeira pedra quem nunca errou, né? Então ele conhecia a fundo aquelas pessoas, ele tinha de todas as pessoas, ele tinha esse poder da psique. Então tudo que ele falou, além de falar como mestre, né, ele também foi um grande psicólogo. E a psicologia moderna chegou a muitas observações depois de 2000 anos, e ele já sabia disso, ele já tinha, né, observado tudo isso com o procedimento dele. E Jesus e coragem, né? Jesus foi uma pessoa encarnada aqui, um ser espiritual super elevado, que teve muita coragem, né? Ele foi um revolucionário total. Vocês imaginam Jesus no mundo atual, se ele encarnasse nesse momento na Terra, né? A revolução que ele fazia. Por que ele teve tanta coragem? Porque ele chegou, primeira coisa, ele chegou com a filosofia do amor acima de tudo, o amor fraternal, né? Amar a todos como a si mesmo. Isso foi uma revolução naquele momento. Se fosse hoje também ia ser uma revolução, né? Foi uma revolução porque as pessoas estavam, aquela sociedade daquele momento tinha a lei do olho por olho, dente por dente. Ninguém vinha falar ame seu inimigo. Isso era uma coisa muito diferente do que eles pensavam. Então ele teve muita coragem para impor, para colocar as suas ideias e sempre seguir nas ideias dele, na missão que ele tinha, né? Eu gosto muito de contextualizar quem escreveu o livro, no caso Joana de Ângeles, né? E também sobre a palavra coragem. Então, da onde vem essa palavra? É uma palavra que deriva do latim, né? E ela é irmã da palavra coração. Então, coração, lá nos primórdios, a língua vai mudando, né? O português foi mudando e muda todos os dias são colocadas palavras novas no nosso dicionário, mistura de estrangeirismos, né? De outras línguas, etc. Isso é o normal, porque a gente, né, tá aqui movimentando. Então, naquela época tinha duas palavras irmãs, coração, que tinha a ver com o órgão, o core, né? Então, coração é core, do órgão aqui do corpo físico, e ação. Então, esse é coração. E coragem vem do core, do coração, e agem também é ação. Então, a coragem é uma coragem que tem que vir do coração. A palavra foi meio, né, foi se deturpando um pouco ao longo do tempo e tal, e hoje em dia se usa coragem também para as coisas até ruins, né? Ele teve coragem para assassinar, quando não deveria ser usado, porque a palavra vem do coração, né? Então, quando você age com o seu coração. Então, a coragem de Jesus foi muito grande, porque ele foi contra
tudo o que estava acontecendo com os poderosos da época, o que eles estavam fazendo nas sinagogas, né, com a população. Então, quem eram os poderosos da época? Eram os judeus, né, que estavam na Terra Prometida, que tinham chegado lá do Egito tal, e se colocaram ali em Israel, e os romanos, que dominavam não só Roma, mas todo o Oriente Médio e outras partes da Europa. Eles dominavam os judeus. E os judeus tinham a sua casta lá, das pessoas assim, da sinagoga, e tinha, acima deles estava os romanos, os governadores, cobradores de impostos, etc., né? Jesus, com essas palavras do amor, foi contra essas pessoas, porque esses poderosos achavam aquilo muito estranho, né? Principalmente os que mais achavam estranho tudo que Jesus pregava, falava do amor, os judeus, porque eles tinham uma sociedade muito materialista, né? Eles acreditavam em Deus, sim, né? Mas eles tinham com o tempo eles foram fazendo a doutrina muito materialista, e Jesus era contra tudo isso, né? Tanto que numa das passagens do Evangelho conta que Jesus entrou na sinagoga e eles estavam lá comercializando animais, pombas, etc., para sacrifício para o templo. Olha que coisa mais insana, né? Sacrificar animais, tal, assim, porque foi deturpando, né, os preceitos. Eles já não pensavam tanto no amor. Então ele veio trazer essa realidade, e essa realidade ele precisou de muita coragem para colocar. Então, claro que ele, para fazer tudo isso, para se colocar, ele usou muita metáfora, contou muita história. O livro da Joana fala um detalhe interessante. Jesus foi um grande contador de histórias. Eu sempre achei que foi um grande mestre, mas nunca pensei nele como um contador de histórias. E através das histórias que ele contava, de várias, que ele mostrava, tá acontecendo isso, ele né, explicava, ou histórias que ele contava, as pessoas iam aprendendo, porque as pessoas eram muito ignorantes. Então é como assim, criança, né? Quando a gente está educando as crianças que não sabem as coisas, a gente tem que contar histórias de uma maneira mais lúdica, né? Para a pessoa entender. Se você falar claramente para uma criança, não vai entender nada. Vai falar uma coisa científica para uma criança, né? A composição da água, por exemplo, uma criança não vai entender nada. Mas se você falar de uma maneira lúdica, tal, a criança vai entender. E o Jesus fez assim, porque nós somos as crianças, né? A gente está aqui em treinamento, né? Então, Jesus, tem uma frase aqui, um tópico, que eu vou pedir licença para vocês para ler, porque é muito bom. Então, por mais que eu fale, eu não vou ser tão digna do que a Joana escreveu. Ela é uma boa escritora, né? Só que é difícil de ler, né? Não é fácil, porque ela usa palavras antigas. Então, é um texto mais difícil. Jesus nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade. Quantas vezes a gente vê nesse momento crimes disfarçados de seres legais, né? A gente pode dar 1000 exemplos. Ele nunca concordou com a arrogância mascarada de humildade. Nossa, a gente tem muito isso, né? Principalmente na classe governante. Da injustiça apoiada pelos poderosos. Nossa, aí tem muita história para a gente falar, né? Quantas injustiças esses poderosos do mundo estão cometeram e vão, né? Por enquanto vão continuar, né? Hipocrisia travestida de honestidade. Nossa, a gente vê demais isso, né? Pessoas assim, hipócritas, você vê, nossa, isso daí, e falando em nome da honestidade. Discriminação de qualquer natureza sobre justificativa social, econômica, racial e religiosa. Tá cheio, né? Então, Jesus foi contra tudo isso, né? Porque ele não concordou com isso. Claro que na época eram outras situações, mas ele sempre se colocava. Mas ele se colocava de uma maneira bastante equilibrada e tranquila, não de fazer de agressões, etc. Um dos momentos de solidariedade que ele mostrou, de caridade mais impactante, né, digamos assim, foi o momento que ele conta sobre a história de uma pessoa, um ladrão que roubou uma pessoa que estava na rua, tirou todos os pertences, coisas de valor,
e machucou a pessoa, né? E bateu na pessoa, a pessoa ficou jogada na calçada. Aí veio um sacerdote lá do templo da sinagoga, viu, passou para o outro lado da calçada, né? Vem um publicano, que também é um judeu, olhou, fingiu que não viu. E veio um samaritano e cuidou dele, cuidou das feridas do corpo, levou para uma hospedaria, pagou a hospedagem, falou para o hospedeiro cuidar dele até que ele voltasse, que esse samaritano ia fazer uma viagem. E justo samaritano fez isso. Por que justo samaritano? Os samaritanos eram considerados pessoas de segunda classe naquele momento de Israel, né? Os judeus odiavam, eles eram de uma região, né, específica de lá, e eles não se davam com essas pessoas, então sempre eram tidos como pessoas assim irrelevantes. E foi justo essa pessoa que deu acolhida para essa pessoa que estava necessitando, para esse necessitado. Então Jesus mostra com isso, né, uma coragem de mostrar essa história para que as pessoas saibam o que é caridade, solidariedade. Um outro ponto que ele foi muito corajoso também, quando ele deu total apoio a Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher muito famosa, e ela era acusada de uma mulher que vendia prazeres, que incentivava os homens né, ao prazer, tal. Ela era tida como uma pessoa de má vida, de uma vida ruim. Mas Jesus acolheu essa mulher, acolheu para o grupo dele, né? E deu toda a atenção para Maria Madalena. Tanto que ela foi uma das pessoas que foi mostrar, depois que ele foi crucificado, a ressurreição. Ela foi uma das mulheres que entrou lá na caverna onde tinham colocado o corpo de Jesus e falar que o corpo não estava mais lá, que ele tinha ressuscitado. E depois da ressurreição, ela se dedicou aos doentes. Então, Maria Madalena, que era tida como uma pessoa de má índole, né, de uma vida ruim, ela foi muito acolhida por Jesus, né? Então, Jesus sempre acolheu todas essas pessoas para mostrar a solidariedade, e ele teve coragem de fazer isso. Então, naquela época, uma pessoa, né, filho de um carpinteiro, de uma pessoa, uma família de classe humilde, né? Talvez não passasse necessidade, porque o pai tinha uma profissão, os irmãos, todo mundo trabalhava, etc. Mas era classe trabalhadora, classe, não sei lá se era o C, o D, o que era. Mas ele veio dessa família, né? Ele nasceu numa manjedoura, num lugar, num estábulo de animais, né? Enquanto os outros bebezinhos nasciam em casas, né? Então ele teve essa coragem de ser uma pessoa assim, de uma linhagem humilde, enquanto os judeus todos vinham assim de famílias nobres. Os romanos então nem se fale, né? Que passavam de pai para filho, os impérios, etc. Então ele teve muita coragem em tudo isso e em se colocar. Ele foi a voz dos humildes, né? Porque quando as pessoas começaram a ver as pregações de Jesus, começaram a ver que tinha um outro mundo, tinha uma outra esperança, que era no mundo espiritual, que isso daqui é uma passagem. É difícil, naquele momento ninguém pensava em, né, vida após a morte, vida espiritual, então ele teve muita coragem de se impor. Essa coragem toda que a gente tem que trazer para a gente, né? Se basear na coragem de Jesus para trazer para a gente. E ele sempre fez isso de uma maneira tranquila. E como a gente faz isso no mundo atual? Como está o mundo atual, né? O mundo atual é um mundo muito materialista, completamente materialista. E é um mundo de hedonismo. Eu vi isso numa palestra, até recomendo a palestra do Divaldo Franco, da equipe dele, porque ele fazia palestras, ele faleceu, mas tem uma equipe que grava palestras e tal, né? De uma moça que pelo que eu entendi, talvez ligada à psicologia, e ela fez essa palestra. E ela fala disso, desse mundo do hedonismo, né? O mundo hoje é de você se mostrar. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Tudo na vida tem dois lados, exatamente tudo, né? Então, o lado do hedonismo. Todo mundo quer se mostrar, eu sou, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Com essa característica,
as pessoas têm medo de colocar algumas opiniões, porque tem medo de não ser bem vistos, né? Porque o mundo é muito materialista. Então, se você começa a falar em atitudes de Jesus, do Evangelho e tal, já vão, né? Você vai perder seguidores nas redes sociais. É selado, vai ser lacrado, né? Vão te deixar de lado. Por quê? Você vai falar da realidade, você vai falar de coisas importantes, né? E hoje em dia é uma coisa muito superficial, a gente vê muita coisa superficial, né? Principalmente nas redes sociais hoje, ou na televisão, que seja, a vida está muito artificial, muito mostrando muito o corpo, as roupas, as coisas materiais, como se isso fosse a coisa mais importante. E não é, né? Nós estamos aqui com esse corpo que é uma oportunidade da vida, mas o corpo vai acabar, né? A gente vai morrer, vai virar pó, né? E as pessoas vivem, mostram como se não tivesse o amanhã. Hoje você tem que ser a pessoa mais bonita, cirurgia plástica, etc, tal, para se mostrar. Quando, na realidade, o teu mundo todo é o mundo espiritual. A gente está aqui numa passagem, né? Então, a gente tem que ter muita coragem para agir corretamente como Jesus agiu. Então, como a gente faz isso, né? Tem muitos momentos que a gente tem dúvidas do que fazer, né? Como devo proceder nesse caso, para não cometer injustiças, etc. Então, a melhor maneira é parar, pensar e falar como Jesus agiria nessa situação, né? Jesus agiria assim, ter integridade, ser íntegro, né? Como Jesus agiria? Jesus acho que agiria assim. Então pensa, analisa, é a tal da reforma íntima, né? A gente analisar se a gente está seguindo os passos de Jesus. Muitas vezes a gente está no caminho errado. Por quê? Porque nós somos como crianças, a gente está aprendendo. Uma das coisas que eu mais gostei aqui desse texto é que a gente está, eu até grifei aqui, coragem para viver um treinamento constante. Nossa, que coisa linda, né? Muito lindo. Quando você fala, nossa, porque eu tenho, não sei vocês, mas eu tenho várias coisas que eu já errei nessa minha vida, né? Fiz muita coisa errada. E agora, eu fico pensando, nossa, se eu soubesse disso, se eu tivesse esse conhecimento, talvez eu não agisse dessa maneira, né? Talvez eu agisse de outra. Então, saber que eu estou em treinamento constante é um alívio, né? É um alívio saber, eu fiz coisa errada, eu posso mudar a rota, eu não vou mais agir daquela maneira que eu agi. Se aparecer uma situação semelhante, e olha que aparecem muitas situações semelhantes, se você não aprendeu qual é o correto, a espiritualidade te manda nova provinha, sabe? É como uma constante prova da faculdade, sabe? Você não passou naquela prova, vai aparecer de novo, de outra forma, né? Mas é a mesma coisa. Então a gente tem que ter essa coragem para se colocar, né? E seguir sempre o coração, porque é uma das maneiras, seguir o Evangelho e o coração. Muitas vezes a gente não fala, nossa, eu tomei aquela atitude, mas eu nem sei direito o porquê, mas foi o que o meu coração disse. Quando você faz alguma coisa assim, baseada no coração, é porque você realmente está ligada a Jesus, né? E Jesus está falando com você, olha, é dessa maneira. Muitas vezes no dia a dia é muito difícil. Quando a gente acorda de manhã, a gente tem que ter a coragem de viver. Nem sempre é fácil, né? Por quê? Primeira coisa, você começa a ver as notícias. Tem dias que o mundo está completamente caótico, né? Completamente fora de lugar. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Te dá um desânimo, não vou fazer nada, tá tudo, parece de ponta cabeça. E a melhor coisa é não ver. Também. Eu evito, não Bom, eu começo com todo meu dia, aprendi aqui no lar, eu começo com a oração de São Francisco, sabe? Para melhorar um pouco. Mas depois, claro, eu vou saber do que está acontecendo no mundo. Bom, então, por que o mundo está assim, tão aparentemente tão caótico?
né? Por causa de vários motivos, e os motivos são nós mesmos, né? Então, nós, seres humanos, o que nós, seres humanos, estamos fazendo com a Terra há mais de 2000 anos? Exaurindo a coitada da Terra, do planeta, tirando todos os minerais, produzindo em alta escala a produção de coisas de luxo, assim, para quê? Para ganhar dinheiro, né? Então, isso daqui, a Terra vai ficar exaurida, não vai dar mais nada, não importa, vamos fazer isso porque vamos ganhar no aqui e no agora, né? Então, tirar os minérios, tudo. E aí o que acontece com a coitado do planeta? O planeta sente no ar e na água, né? Lógico, na própria Terra. E aí começa a ter esses efeitos climáticos, né? A geleira tá derretendo, enche o mar e tem inundações, né? O céu, o ar está totalmente poluído e muda os ventos, né? A questão climática. O que acontece? Um monte de acidente de avião. Vocês já viram a quantidade de acidentes que está tendo. Mas é tudo pelo problema terráqueo, né? Nós, seres humanos, fizemos muita coisa ruim para esse planeta. Tem que ter várias ações para que esse planeta seja regenerado. Tem chance, né? Tem chance, mas o homem tem que abrir mão do lucro. As grandes empresas, tal, né? Tem que abrir. Lógico, tem várias tendências falando disso, estudando sobre isso. A outra coisa que o homem, nós todos, né? Porque nós somos responsáveis por tudo isso. E nós estamos aqui nessa vida agora, aqui dentro, falando sobre o Evangelho, mas vivemos várias encarnações. Sabe lá o que nós aprontamos também, nas outras vidas, né? Então nós somos responsáveis. E tem os homens fazendo coisas ruins por problema de caráter, né? Muitos, principalmente muitos governantes de países hoje do mundo. Tem muitos fazendo coisas absurdas em nome do país, em nome dos habitantes deles, etc. Mas fazendo coisas terríveis. E essas coisas terríveis com leis, com guerras, invadindo lugares, né? Principalmente com leis, né? Colocando como uma coisa legal uma coisa que é errada. É o que Jesus nunca concordou, né? Usar coisas erradas e transformar em lei, né? Para ter legalidade no crime, né? Isso tem muito. Então, essas pessoas, né? Esses governantes aí de tudo quanto é lugar, de cidades, países e, né? Regiões, eles estão fazendo com que o planeta fique assim em desordem. Por isso essa sensação de estar tudo em um caos. Mas nós estamos no tempo de provas e expiações. A gente está nesse planeta, nesse momento, provas e expiações. O planeta vai mudar para um planeta de regeneração. A gente está justamente nessa passagem. Nessa passagem que a gente está aqui agora, uma boa e má notícia para todos, nós escolhemos estar aqui, no plano encarnatório. Nós escolhemos isso. Ou foi compulsório, né? Ou você aprontou muito e mandaram, vai ficar lá nesse momento. Foi duas, né? Mas a grande maioria escolheu. Eu quero estar aqui. Eu vou aprender muito com isso. Então, a gente tem que respirar fundo e falar, o que eu vou aprender com tudo isso? Né? Quando a gente limpa a casa, você tira os móveis do lugar, começa a tirar as coisas para poder limpar, fica tudo em desordem, né? Tem hora que você até um caos. Aí você bota no lugar, mas você não bota no lugar rapidamente, vai botando, né? Então, é a mesma coisa do momento de regeneração. Outro dia eu vi uma palestra que eu fiquei pensando muito. Ele falou, olha, gente, é um momento de provas e inspiração para o planeta de regeneração, mas também pense na palavra regeneração. Quando estiver no momento de regeneração, a gente está
paulatinamente, não é assim, virou a chavinha, oba, acabou as guerras, acabou tudo. Não vai ser tão fácil, né? É a mesma coisa quando a gente faz uma cirurgia. Você vai lá, eles abrem, costuram, mexem e tal, né? No seu corpo e tal. E você tem um momento de cicatrização, que o tecido vai regenerar o osso, órgãos, né? Você não tem esse momento assim que vai aos poucos, aí fica bom, aí você tá ótimo. Então, quando eu ouvi isso, falei, nossa, na minha cabeça até pensei, opa, vai mudar, né? Então a gente nem sabe se vai pegar essa fase, mas também é um privilégio para nós esse momento, né? É um momento de muita mudança e a gente tem que estar com a cabeça tranquila, né? Com os pensamentos tranquilos para poder acompanhar, e não é fácil. Então, como não é fácil, foi dada uma oportunidade para cada um de nós. Vamos crescer, minha gente, vamos, né? Vamos passar por tudo isso para ver o que a gente pode melhorar como seres humanos. Agora está mais difícil a vida do que era no começo do século passado, por exemplo. Lá era difícil materialmente, né? Porque não tinha as indústrias e tal, você tinha que trabalhar mais, etc. Mas não tinha tanto caos como está agora, né? Agora é um caos, assim, do todo o planeta, da questão das pessoas em si. Tem muito mais gente, então tá mais difícil, né? Tá mais difícil a gente aprender nessa escola, né? E aí outra frase legal da Joana é: concede-te o direito de ser humano. Ser humano é crescer. Então, muitas vezes, a gente faz coisas erradas e fica se martirizando por muito tempo. E ela fala muito isso. Fez coisa errada, né? Faz como Jesus falou. Bate o pó da sandália e segue. Eu gosto muito dessa frase do Evangelho. Bate o pó da sandália e segue. Porque você tem que parar. Ó, eu fiz coisa errada, eu não vou mais fazer, eu vou fazer da próxima situação que eu me ver igual, né? Eu vou procurar não fazer isso. Eu vou bater o pó da sandália e seguir. E não ficar se martirizando com remorsos, depressão. Porque muitas vezes a depressão vem também disso. Que você fez lá no passado um negócio e foi muito errado. E aí você fica só pensando naquilo. Então você tem que fazer coisas. O que eu posso fazer hoje? Posso melhorar o que eu fiz? Eu posso ajudar outras pessoas de outras maneiras, né? Porque a vida te dá muitas oportunidades de você melhorar, de ser um ser humano melhor. Sempre baseado no Evangelho de Jesus. Oi? Eu acho que a coragem, que tudo isso leva a gente, o nosso coração, a tremer, e a gente perde a coragem. E muitas pessoas ficam doentes. Exatamente. E tem tudo a ver com o nosso coração, doença. Tem. Né? O emocional leva ao físico, com certeza. Né? Então a gente tem que ter muita coragem. Inclusive, ela fala isso no texto aqui, que ela fala a coragem de viver em treinamento constante para a gente vencer a doença, né? A doença física. E a doença é também imaginária, porque muitas vezes a gente tem uma doença imaginária, a gente se acha doente, né? Então você tem que ter essa coragem para vencer também a timidez. Muita gente é muito tímido para se colocar, engole a coisa, né? E aquilo fica lá dentro, né? Aquela atitude que você deixou de ser uma pessoa íntegra. Você podia falar, nossa, isso é uma injustiça, não faça isso, não brigar. Nem ir para as redes sociais e fazer alarde, fazer confusão, não, mas de se colocar, né? E aí engole aquela situação ruim fica lá dentro de você, aí aparece lá uma gastrite, uma doença, porque aquilo não foi resolvido, né? Às vezes por um problema de timidez ou de falar, nossa, eu vou me basear no que é justo, no que é certo, né? Até nas coisas bobinhas. Sabe? Tem muita coisa bobinha, às vezes, que você fala, não, deixa pra lá, tal, né? Mas você fala, não, eu tenho um compromisso, tenho que fazer isso. Tem, assim, N exemplos do dia a dia que a gente, né, acaba fazendo isso. Deixa pra lá, ele não vai nem pensar. Não, a gente tem que
ver isso. E a gente tem que ter ânimo, coragem para assumir os insucessos, né? Assumir que eu fiz, foi um erro, foi um insucesso, eu estou em treinamento, né? Somos as criancinhas lá e vamos tentar melhorar daqui para frente. Não mais agir dessa maneira, né? Para ter. Então, sempre assim, a coragem, quando a gente lembrar lá da palavra que vem do coração, a coragem vem do coração, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Esse texto, que é muito bom, aqui no lar eles mandam com muita antecedência, né? Os temas. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu estou precisando de coragem, porque quando a espiritualidade manda para o palestrante é o primeiro a ouvir, né? Está em casa lá, lendo o texto e tal, é o primeiro. Então, está precisando de mais coragem para se colocar, né? Muitas vezes eu também fico pensando, não, acho que eu não vou falar, não, acho que não é legal, não vão gostar de mim se eu falar, né? Isso daí, não quero ficar na minha. Muitas vezes a gente não pode ficar, né, na nossa. A gente tem que se colocar de uma maneira mais, assim, assertiva. Principalmente se a gente sabe o que a gente, né, deve fazer. O fato da gente estar aqui hoje, aqui no lar, ouvindo essa palestra, já é um momento de coragem nosso, né? Como a Joeli falou, saímos da cama com 12 graus, né? Já coragem de estar aqui e de vir ouvir a palestra. Eu queria convidar vocês, como ela falou, para entrar no YouTube do Lar. O YouTube do Lar tem todas as palestras de domingo, são gravadas, né? E ficam lá no YouTube para você ouvir. Eu aprendi aqui no Lar que a gente pode fazer trabalhos domésticos ouvindo palestras, né? Que ajuda muito. Você vai lá, tá lavando louça, tá roupa e tá ouvindo as palestras. Então, é um momento muito bom, eu acho, agora que a gente está vivendo, porque a espiritualidade tá se colocando, né? Nas redes sociais, etc. E a gente tem oportunidade de conhecer. Esses textos não são textos fáceis. O próprio evangelho é difícil. Você lê e às vezes não consegue entender. Então, quando tem uma palestra, o palestrante ele vai ler aquilo e vai contar com as palavras dele, com as nossas palavras. E fica muito mais fácil. Na internet tem muita coisa hoje. Muita coisa muito legal. Então, que a gente pode, se tem dúvida, né, de como fazer, e muitas aqui no lar se incentiva muito a leitura. Inclusive tem a biblioteca, vocês podem pegar o livro, ler, devolver, né, de graça, etc. Faz parte do trabalho do lar de informação. Mas muitas vezes você não consegue entender quando um livro é um pouco mais denso, né? Como esse daqui de psicologia, por exemplo, que foca na psicologia. Então, quando você vê as palestras, clarifica, né? Então, é um lado muito bom desse momento que a gente está vivendo. Faz parte desse momento também as pessoas se colocarem. E o espiritismo e outras religiões, não é só o espiritismo, todas são boas, né? Tem muita coisa boa aí, do evangélicos falando, católicos, etc. E quando você achar, o mundo está um caos, pense, eu vou ouvir uma palestra, eu vou saber, pensar o que está acontecendo. E a gente tem que orar por esses governantes, né? É difícil, mas temos que fazer isso, porque eles tomam atitudes que prejudicam muita gente e no conjunto, né? Eles tomam uma atitude aqui que tem um país com 100 milhões de habitantes, com 200 milhões de habitantes, com 300 milhões de habitantes. Então, está prejudicando muita gente. Eu viajei agora recentemente e teve um dia que eu estava achando, nossa, eu vi assim as notícias, o mundo está em caos. Aí, vou visitar um mosteiro, né, nessa viagem, que estava lá na programação, e aí a pessoa que estava fazendo aquele passeio naquele momento, entramos no mosteiro, o mosteiro era lindo, assim, moderno, não tinha assim, era recém-construído e tal. E aí ele falou, gente, observe os raios do sol entrando pelas vidraças, né, pelos vitrais e incidindo no altar. Nossa, quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, que momento lindo.
né? Que momento lindo, assim. Claro que os arquitetos, como todos os arquitetos de igrejas e templos, vão lá e estudam a posição do sol para fazer, né? Isso desde da antiguidade é assim, até hoje. Eu falei, nossa, que coisa, parecia assim, Deus estava mostrando uma luz ali. Aí essa pessoa que estava levando o grupo saiu, vamos olhar agora lá de fora, né? Aquele vale lindo, maravilhoso, sabe? Um céu azul e tal. E aí o padre falou, vamos tomar um cafezinho na cozinha do mosteiro. Vamos lá, cozinha simples e tal, mas com uma janela linda com vista para o vale. Então a gente tomando um cafezinho simples. E aquele momento tão especial. Então tem muitos momentos muito especiais que a gente às vezes deixa de ver. Esse, claro, tive sorte, era um negócio, né, de turismo e tal. Mas tem momentos especiais na rua, né? Com tantas árvores lindas, com tantas coisas acontecendo, com crianças que a gente vê, né? A nossa cidade é grande, mas é muito bonita também, né? Tem muitos lugares lindos. Então, quando a gente pensar, o mundo está em caos, não, né? Deus está em tudo isso, porque Deus propiciou essa natureza maravilhosa que a gente tem aqui nesse planeta. Os homens estão, né, acabando com a natureza, mas ela continua muito bonita, né? E ela tem solução desde que todo mundo tenha coragem, né, de abrir mão da questão financeira para investir mais na preservação ambiental, né? Que é uma coisa assim muito séria que a gente está fazendo. Então, muita gente fala assim, aquele bombeiro foi corajoso, aquele salva-vida foi corajoso. São corajosos também, claro, né? Mas a coragem tem muito mais do que essa coragem de salvamento. A coragem é a nossa coragem pessoal de se basear no Evangelho de Jesus e tentar colocar isso para frente, né? Para nós, para a nossa vida e também nas situações que a gente pode, de alguma maneira, mínima que seja, ter alguma interferência, né? Porque às vezes a gente pode de alguma maneira ter interferências e passar. E também, como diz a canção de São Francisco, a canção é uma a oração, né? Eu ouço em forma de canção, mas é muito boa e muito funda, né? Pensamentos muito profundos, que você tem que ser o instrumento da paz, né? Se todas as pessoas do mundo, todos os governantes tivessem esse desejo de ser o instrumento da paz, vocês imaginem que o mundo não teria essas guerras todas, né? Começa daí. Que todo mundo seja alegria, né? E não a tristeza. Que leve as coisas boas. Então é uma oração muito boa, muito poderosa, que a gente tem que seguir, porque realmente ela fala do fundo do coração, toda a coragem que a gente precisa ter para ser uma pessoa melhor, né? Para daqui para frente colocar da melhor maneira possível, né? E não ficar se martirizando, né? E botando a culpa em outros, porque muitas vezes as pessoas eu sou assim porque fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo. Passou, né? Passou. Você é um ser humano, né? Meus pais fizeram isso comigo. Eles fizeram o melhor que eles puderam naquele momento, né? O que eles podiam, eles passaram para nós. Cabe a nós melhorar, né? E eles não são culpados de nada, né? Muita gente, eu tenho esse trauma de infância, por isso, por aquilo e tal. Tem que seguir. Vamos pensar no que Jesus falou, né? Pega o pó da sandália, bate, segue em frente. Então, de modo geral, gente, é isso. Eu queria ver se vocês querem se colocar, tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa do que eu falei aí da coragem. Não? Tá sem coragem ou eu falei muito? É falta de coragem ou eu falei, expliquei tudo? Você falou nisso, tem um livro da Brené Brown, vocês conhecem, que fala sobre a coragem de ser imperfeito. Né? Que é isso aí também, porque a gente tá em treinamento. A nossa perfeição, né? De chegar à perfeição divina, nós temos que ter a coragem de ser a nossa imperfeição diariamente para que possamos, né? Exatamente. A cada dia estar mais em harmonia, em amor. E amor para chegar lá.
Se você pensar, estou em treinamento constante, nossa, que alívio que dá, né? Nossa. Você está fazendo o melhor que você pode. Exatamente. Todos os dias. Todos os dias. Para você não entrar na autocrítica e não se martirizar e achar que você está sendo o pior cidadão do mundo. Né? Porque você está sendo imperfeito. Não é isso. É se acolher e ter a coragem de se acolher, né? E de se posicionar como ser imperfeito que somos, que estamos em evolução. Em processo. Exatamente. Em construção. Aquele negócio das páginas que ele antigamente estou em construção, né? Tipo isso. Dos sites, né? Sites que antigamente. Então a gente está em constante construção. Aí a gente tem que. E se a gente fica se martirizando, fica com um complexo de inferioridade. Hoje em dia tem muita gente com complexo que vê assim, principalmente por causa das redes sociais, né? Parece que tudo lá é perfeito, né? Tudo que aparece de imagem, nossa, é perfeito. Mas não é, aquilo é uma maneira de aparecer, mas não é exatamente aquilo, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento para falar, eu estou em treinamento, eu não sou um ser perfeito, eu sou uma criança aprendendo. Eu falei uma vez aqui num encontro aqui de estudos, aqui então nós estamos na faculdade, aí me corrigiram, né? O José, que é uma das pessoas coordenadoras, disse, não, aqui é o jardim de infância deles, a gente ainda está aprendendo muito, falta muito para chegar lá na faculdade. Então, todo mundo relaxar na cadeira, colocar os pés espalmados no chão, relaxar as mãos, a coluna vertebral, nosso pescoço, sentir o amor nessa sala emanado por Jesus, pelos mentores e protetores do lar cristão Maria de Nazaré, pelos mentores de cada um de nós que estão presentes aqui nesse momento, para dar paz no coração, para ter muita coragem, para seguir em frente com muito aprendizado, com muita reflexão sobre as nossas ações. E nesse momento tão bonito, de tanta paz, de tanta harmonia e felicidade, vamos pedir pela nossa cidade, essa cidade tão linda, com tantos problemas a resolver, pelo nosso país e pelo planeta Terra. Que o planeta seja envolvido em ondas de amor, de paz, de tranquilidade, para que fique bom, que fique tranquilo entre as matas, entre os mares, o céu, que tudo se ilumine com o amor de Jesus e amor de todos os mentores espirituais. Vamos pedir pela nossa família, que ela seja abençoada, que tenhamos muita harmonia entre as pessoas da nossa casa, da nossa família, muita harmonia também no nosso trabalho, entre os nossos colegas, entre os gestores de cada um. Vamos pedir também pelos nossos governantes, pelos governantes das cidades, pelos governantes dos países, que eles possam ser intuídos com muito amor, muita consideração pelos seres humanos aqui desse planeta. Nós somos um planeta dentro de um grande espaço com vários outros planetas vivendo em harmonia, em paz, em tranquilidade. Vamos sempre mentalizar isso, mentalizar a paz em todos os momentos, a paz que se faça em todas as áreas de conflito, que haja muita luz e que Jesus abrace todo o nosso planeta como governador dessa terra de tanta beleza
e de tanta alegria. Que assim seja, graças a Senhor Jesus.